Bem, Dr. Álvaro Domingues, que é neurocirurgião, nos recebe a mim e ao Flávio aqui na sua clínica para a gente bater um papinho, de falar um pouquinho sobre o Parkinson. Parkinson, pelo que me consta, é uma doença que acontecia lá atrás nas pessoas mais idosas. Mas hoje, pelo menos pelo que a gente percebe, está acontecendo muito mais recente. Por que será, doutor Álvaro? Provavelmente porque está sendo diagnosticado mais precocemente. A gente não pode esquecer que a doença, tradicionalmente, é uma doença que inicia por volta dos 50 a 60 anos. Ele inicia. E ela se prolonga por cerca de 10 a 20 anos. Mas é gradativo. É gradativo, uma evolução bem lenta, né? Agora, a gente não pode esquecer que a própria medicina, o avanço da tecnologia, das ciências de uma maneira geral, está fazendo as pessoas viverem mais. Então, acredita-se que doenças características do indivíduo mais idoso, até o ano de 2040, vão dobrar. Nossa! Então, para você ter uma ideia, calcula-se no mundo, existem de 7 a 10 milhões de pessoas com doença de Parkinson. Isso aquelas pessoas que têm o diagnóstico da doença, fora os casos que não foram diagnosticados. Uma perguntinha, isso vem já no DNA? Não, a influência hereditária, genética do Parkinson é muito pequena. Isso está sendo bastante estudado agora. Já se descobriu, ou já se detectou pelo menos, uns 8 genes ligados à doença de Parkinson. Mas a doença de Parkinson hereditária, ainda o percentual é muito pequeno. No Brasil, em estatísticas mais ou menos recentes, acredito que nós tenhamos no nosso país 400 mil pessoas sofrendo de Parkinson, diagnosticadas. É uma doença muito cara. Essa doença custa, só nos Estados Unidos, 25 bilhões de dólares por ano. O americano gasta 2.500 dólares por ano para comprar remédio. Se ele precisar de uma operação, são 100 mil dólares. Então é uma doença cara, muito cara. E ela é uma doença extremamente invalidante. É uma das doenças que mais... Não é reversível. Não é reversível, ela é progressiva. É uma doença neurológica, progressiva. Ela ocorre geralmente a partir dos 50 anos. Não tem cura. Os medicamentos e as próprias cirurgias são paliativas, são para melhorar os sintomas. Logicamente que hoje nós já temos condições, a medicina já tem condições de prestar uma melhor qualidade de vida para o paciente. O paciente, ele vive com menos desconforto com relação à doença porque o arsenal terapêutico já é bastante grande, né? E começa o quê? Com tremor nas mãos? É mais ou menos isso que começa? Exato. A doença de Parkinson, antes vamos fazer um histórico, que é importante a gente saber a história da doença, né? Em 1817, um médico cirurgião inglês, de nome James Parkinson, que também era geólogo e antropólogo, ele descreveu essa doença. Mas se você for na história, você vai ver que a doença de Parkinson já existia há muitos milhares de anos. Por exemplo, nos papiros egípcios, coisas de 5 a 7 mil anos antes de Cristo, já tem menção de pessoas idosas que apresentavam tremores. O Ayurveda, que é o livro de medicina hindu, 7 mil anos, também, inclusive, tem receita de uma erva para tremor, e descobriu-se que essa erva, 7 mil anos antes de Cristo, essa erva contém a levodopa, que é o medicamento que a gente usa até hoje, agora. Principal até hoje. Neijing, que é um livro de medicina chinesa, 2.500 anos antes de Cristo. A própria Bíblia comenta a respeito de idosos que tremem, que são lentos e que salivam muito pela boca. Na Bíblia.
Mas a doença de Parkinson ela foi conhecida a partir do início do século XX, e quem deu esse nome foi um grande neurologista francês chamado Jean-Martin Charcot, que deu em homenagem ao James Parkinson. Antes de falar sobre a doença, talvez fosse interessante mostrar um pouco do cérebro a respeito. Claro, claro. Né? Então aqui nós estamos vendo um modelo de um crânio, logicamente sem a calota, expondo o hemisfério cerebral, e aqui a parte interna do cérebro. Nessa região, uma região muito profunda do nosso cérebro, nós temos centros nervosos chamados de gânglios da base. São vários. Um deles tem o nome de substância negra. Tem esse nome de substância negra... Um desses gânglios. Um desses gânglios, Um desses gânglios, ele tem o nome de substância negra porque as células do gânglio, os neurônios do gânglio, eles têm um pigmento, melanina, que é o mesmo pigmento que dá cor à pele. Por isso, quando você examina no microscópio, esses neurônios são escurecidos. Mas qual a importância especial desses neurônios? Esses neurônios produzem uma substância fundamental para o funcionamento do sistema nervoso e, consequentemente, da vida, chamada de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, é um hormônio que ele tem inúmeras funções. Primeiro, participa ativamente no movimento. Daí a ligação íntima com a doença de Parkinson. A dopamina também, ela participa das nossas funções cognitivas, do nosso pensamento, elaboração de ideias, do nosso humor, do nosso aprendizado, do nosso sono, da nossa memória. Então a dopamina, ela tem uma infinidade de funções. E ela é produzida principalmente por esses neurônios pigmentados de melanina na substância negra do cérebro. E ela pode, se reduzir essa quantidade de dopamina, a gravidade é bem maior. Perfeitamente. E é exatamente o que se descobriu a partir de 1910, que os neurônios da substância negra de alguns pacientes tinham morrido. Então a população de células tinha diminuído. Consequentemente, a produção de dopamina tinha diminuído. Então hoje une-se a doença de Parkinson a uma deficiência na produção de dopamina pelas células da substância negra desses pacientes, que morrem e deixam de produzir uma quantidade significativa do hormônio. Qual é a postura? Dentro daquele livro ali, você tem algumas gravuras que tem uma postura do exato. Paciente com Parkinson. A postura, ele fica o que? Arcado? Exatamente. O que chama a atenção no Parkinson, inicialmente, conforme nós já dissemos, é o tremor. Mas existe um segundo grande sintoma, que muitas vezes é o primeiro e não o tremor, chamado de bradicinesia. Bradicinesia. Brad é lento, cinesia é movimento. É uma lentidão dos movimentos. Os movimentos se tornam lentos. O paciente, muitas vezes, ele interpreta aquilo como falta de força. Mas não é falta de força. O braço fica lerdo. Ele anda, ele oscila menos com aquele braço. Não coordena. É como fica meio lerdo para caminhar. Ele não anda direito. Esse paciente que está aparecendo aqui na figura é um paciente que, repara bem, ele, de um lado ele está bem, o outro lado o braço está alargado e pesado. Então ele anda carregando bem. A perna também fica lerda, por isso que eles caem muito. Aliás, muitos pacientes com Parkinson são diagnosticados, são suspeitos inicialmente por muitas quedas à toa. O sujeito cai à toa. Cai porque a perna fica lerda. Então ele tropeça com mais facilidade. Ele cai mais vezes. Pode até ter fraturas, né? A pálpebra.
Tem pacientes que com Parkinson que dá muita agonia você ficar olhando para ele, porque ele pisca muito pouco. Você fica esperando o sujeito piscar, ele pisca lentamente uma vez e vai piscar só muito tempo depois. A bradicinesia também na pálpebra. Na pálpebra. E essa bradicinesia, essa lentidão, ela vai progredindo com a doença, atingindo inclusive os músculos da deglutição. Tem dificuldade para engolir, ele engasga bastante. Doutor Álvaro, então quando você recebe o paciente com o Parkinson, tem que tratar da família toda também, né? A gente tem que dar uma orientação Porque toda, ampla, né? Ampla. Porque na realidade o tratamento da doença de Parkinson é um tratamento multidisciplinar. Aliás, o ideal deveria ser esse. Mas nós estamos num país que tem muito a desejar ainda em todas as áreas. Você vai me perguntar, mas qual seria o local ideal para tratar um paciente com Parkinson? Primeiro seria uma clínica, uma policlínica especializada em doença de Parkinson, como tem no Brasil algumas e tem várias no exterior, né? Em que você tem, além do médico que acompanha o paciente, você tem os terapeutas em volta dele. Você tem muitas vezes um geriatra. Um geriatra para tratar outros problemas, né? Você tem um fisioterapeuta, importantíssima figura do fisioterapeuta para melhorar a força muscular do paciente, melhorar a coordenação motora, melhorar o equilíbrio do paciente. O fonoaudiólogo é tão importante quanto. Vai melhorar a reeducar o paciente a engolir. A deglutição. Porque as complicações de aspiração de alimentos, grão de arroz, com consequente pneumonia, é comum e é grave. Então, o fonoaudiólogo tem um papel importantíssimo, não só na reeducação da deglutição, como na reeducação vocal também. Porque ele fala baixo, ele fala sem nenhuma... sempre no mesmo tom de voz, um tom monótono. Ele não demonstra nada emocionalmente através da voz. Então o fonoaudiólogo tem um papel importantíssimo. O terapeuta ocupacional. Então cidades, grupos, fazem grupos de amigos, organizações de amigos dos doentes de Parkinson, em que ele vai se ver junto de outras pessoas que sofrem do mesmo problema, uns em situações pior, outros melhor do que ele, mas todos ali procurando viver, né? Procurando se sentirem vivos, conviver, participar, incluídos na sociedade.